Estamos iniciando mais um podcast, O Poder da Restauração. Casal curado, família feliz. E hoje eu estou recebendo aqui um casal muito especial, que é o Diogo e a Rafaele, para um tempo aqui de diálogo muito interessante. E eles estão trazendo um tema aqui maravilhoso. Olha que tema. Tínhamos uma expectativa, mas a realidade foi libertadora. Eu sou o pastor Paulo Lima, sou terapeuta familiar, psicanalista, analista, escrevi 7 livros na área de família, da cura e da libertação nas famílias. Diogo e Rafaele, que prazer ter vocês aqui conosco. Que honra poder estar à mesa com vocês para a gente dialogar um pouco e falar aos casais que estão em casa. Como estão vocês? Primeiramente, gratidão, pastor, pelo convite. Nós estamos ótimos, né, amor? Graças a Deus. Como foi falado aí no tema, né? A expectativa era uma e a realidade foi outra. Foi uma realidade que literalmente transformou a nossa vida, libertou, começando primeiro em nós, né? E depois foi para o nosso casamento. E agora a gente só está desfrutando de tudo aquilo que a gente aprendeu lá em Guarapari. Que legal. E você, meu amigo, como é que você está? Gratidão, né? Gratidão por nós estarmos aqui. E literalmente foi algo assim que a gente não imaginava, né? A proporção que foi a restauração de casais nas nossas vidas. Porque nós estávamos em lua de mel e nós saímos, né, da restauração de casais completamente curado. E a gente não tinha dimensão do quanto nós precisávamos ser curado, e foram assim experiências incríveis que nós vivemos lá. Obrigado pelo presente, me deram aqui da época o Cacau, gosto muito desse trabalho de vocês. Muito obrigado, viu, pelo carinho de chegar aqui e já me dá assim, um motivo de alegria na minha vida. Gosto muito do trabalho de vocês. Bom, vamos fazer uma pergunta aqui para o casal estar respondendo, e a gente vai fluindo aqui tranquilamente para quem está em casa nos ouvir com muita simplicidade, transparência, com tudo isso que Deus tem para nós, ok? Diogo, como é que foi que nós nos conhecemos? Você me conheceu, depois apresentou eu para a sua família. Como é que foi aí a primeira conexão? Essa foi uma experiência que eu costumo dizer que é sobre o cuidado de Deus. Uma experiência incrível que eu vivi na minha vida, onde a gente literalmente percebe o quanto Deus ele é conosco, né? E eu, literalmente, eu não imaginava quando eu saí com meu filho Bernardo, que nós estávamos indo, né, para um tratamento dele odontológico. E quando no meio do caminho, né, eu lembrei que eu tinha esquecido a carteira em casa, né, com meus documentos, estava sem telefone e também estava com o carro na reserva. E reserva do quê? Combustível? Reserva sem nada, zerado. De combustível. Gente, estava zerado meu carro a ponto de enguiçar em qualquer lugar. E eu falava com meu filho do lado e pedia que o Papai do Céu nos ajudasse a chegar na clínica odontológica para ver se a gente conseguia algum recurso. Chegando lá, não encontrei abertura, né? E o meu filho, mesmo sendo especial, é muito ativo. Então ele brincava muito comigo no carro, falando que eu estava esquecido e tal. E aí eu falei assim, Bernardo, agora a gente, depois do tratamento que ele fez, agora a gente precisa chegar num posto de gasolina para ver se a gente consegue alguma coisa, né? E sendo direcionado, né, ao posto de gasolina, ali em frente ao UERJ, no centro da cidade. Chegando nesse posto, eu parei numa bomba onde tinha 6 carros na minha frente. E foi onde eu literalmente vivi uma experiência incrível com Deus, quando ele me faz olhar para o meu lado direito. Eu vejo um cidadão com a porta aberta do carro, com o telefone na mão, e foi onde Deus me deu a sabedoria, né, a estratégia de abordar essa pessoa. E eu, quando eu vou até essa pessoa abordar, porque lembrando que eu poderia abordar qualquer pessoa que estava à frente do meu carro, na minha bomba de gasolina, tinha aproximadamente uns 6 carros. E Deus me fez olhar para o outro lado. Eu, quando olhei, abordei essa pessoa. No que eu abordo essa pessoa abre um sorriso, né, de ponta a ponta, estende a mão para mim e de imediato, né, fala para que eu viesse abastecer o carro. E não contente somente abastecer o meu carro, antes de eu direcionar o meu carro de volta, foi na mala, pegou uma coletânea de livro e me entregou essa coletânea de livro em minhas mãos. E aí foi uma experiência que, quando eu voltei para minha casa com meu filho no decorrer do trânsito, eu falei, Bernardo, é esse Deus que nós servimos. É um Deus que a gente sai de casa desprovido de tudo e ele me faz voltar para casa, né, com o meu tanque cheio, com uma coletânea de livro, e eu nem estava imaginando o que estava, né, a me esperar as próximas horas do dia. Cheguei em casa, dividi essa experiência com a minha esposa, entrego para ela a coletânea de livro, e nesse momento ela fala, amor, você jogou na Mega Sena do céu. Olha esses livros, olha o pastor, olha, né, os assuntos que ele aborda, olha com quem ele trabalha. Né, e aí ela foi falando, passamos o dia todinho falando, né, com o pastor Paulo Lima. Foi aí na noite, o pastor Paulo Lima entra em contato comigo,
né, para que nós fomos convidados para estar na restauração de casais em Guarapari. E eu confesso que nós estávamos, né, amor? Nós estávamos assim, bem relutantes, porque nós temos uma empresa de chocolate, então a gente não sabia o que fazer, né, por onde, né, a quem delegar, mas Deus levantou os seus e conseguimos suporte na empresa para que a gente fosse. E lembrando, como eu falei, né, nós achávamos que nós estávamos indo para uma lua de mel. Você que está em casa é o seguinte, ele passou a versão dele, né, da parte que Deus falou com ele. Mas também tem a parte que Deus falou comigo. Eu estava com o celular na mão e eu quero te dizer que o celular não funcionava. Verdade, eu estava batendo nele para ele funcionar, porque o meu celular tinha caído no chão uma noite anterior, onde eu estava fazendo uma intercessão para um amigo que estava fazendo um trabalho. E aí, de repente, ele deu uma pane geral. E eu falei, meu Deus, eu estou sem celular para trabalhar, não vou comunicar nada às pessoas, a agenda está aqui dentro. E, de repente, meu filho estava do lado ali no carro e falou, pai, o celular queimou, e agora? Logo esse celular que estava tão novinho. E, de repente, aí quando você foi se aproximando, o celular voltou a funcionar. E quando o celular voltou a funcionar, entrou um Pix para mim. E eu olhei para o Pix, era o valor de um celular novo. Só que o Espírito Santo falou assim comigo, é dando que se recebe. Alguém ainda vai falar com você hoje ainda. Não segure a sua bênção, compartilhe ela. O Espírito Santo começou a falar comigo, você bateu ali na porta do carro. Agora, as outras coisas foi intencional, né? Eu te dei livro para você poder, como se diz assim, aprender um pouco mais, e é por causa disso que eu ganho bombom até hoje. O poder de uma semente, né? Semeei 7 livros, estou ganhando bombom até hoje, né? Na verdade, é bom semear na vida das pessoas, né? E assim nós nos conectamos, para tu ver quantas coisas Deus fez para a gente chegar numa restauração, numa família. A pergunta 2 que não quer calar. O que vocês pensaram que era o projeto Restauração de Casais em Guarapari? Vamos ouvir agora a alma feminina, a versão feminina disso tudo. E aí, Rafael, o que é isso aqui? A Disney, Dubai? O que vai acontecer? Então, eu li o livro, né, Colunas Espirituais da Família, e ali eu tive um pouco de dimensão como era o seu trabalho da pastora Cláudia. E quando a gente foi para a restauração, fomos convidados, né, eu falei para ele, caramba, amor, vai ser muito legal que a gente vai aprender, mas a gente vai descansar e a gente vai poder aproveitar, porque na época, foi em 2021, né, nós só tínhamos 2 anos de casado, então assim, tava muito prematuro ainda. E aí, quando a gente chegou lá, assim, a primeira recepção foi maravilhosa, né? E a gente chegou lá e foi palestra desde a hora que a gente acordava até a hora que a gente ia dormir. Eu tava gravidinha, eu tava com 4 meses de gravidez. E na hora me deu meio que um nervoso, que eu pensei, meu Deus, como eu vou pra Guarapari, que a gente é do Rio, né? Grávida e tal, toda hora indo no banheiro. Mas assim, Deus proveu todas as coisas, me guardou a Rebequinha no meu ventre. E a gente foi com aquela expectativa de descanso, de lua de mel, de ser assim, um momento de oração só, né? Um momento de comunhão e tal, mas não. Foi algo literalmente assim que a gente precisava passar, que a gente precisava aprender mesmo, que coisas que a gente deixa passar no dia a dia ou casa e nem percebe que tem que ser feita, que foi fundamental lá. Uhum. Muita gente pensa que vai para Disneylândia, vai para Dubai, né? E aí a gente vai para um pedaço do céu e a gente não entende que Deus quer tratar nós. Você foi bem tratada? Estava grávida, a comida foi boa, a cama legal? Como é que é isso? Quando eu cheguei lá, o pastor Paulo Lima fez algo que a gente nunca recebeu. Já saiu pegando as nossas malas, nos ajudando, pegando a mala da mão do Diogo. Nós chegamos antes, né, do pessoal, porque a gente, por conta do nosso horário do ônibus, e quando a gente chegou já tinha uma mesa de café assim maravilhosa, super farta, aguardando a gente chegar. Aí nós tomamos café, ficamos lá, a pastora Cláudia, com esse amor de mãe, que ela tem, o chamado dela é de mãe mesmo, né? Eu não tenho mãe, então assim, ali eu me senti
literalmente no céu, me abraçou, fui mimada por todo mundo, principalmente porque eu estava grávida. E depois no almoço também, então assim, as refeições completíssimas, foi maravilhoso. A comida de Guarapari é maravilhosa, é muito diferente do Rio também. Feijão, é só aquele feijão branquinho, né? E Vai deixar o pessoal com água na boca aí. gente, assim, não percam. Sobremesa, tudo do bom e do melhor, né? E fora as palestras, que, assim, sem palavras. Que beleza. E assim, o que você tem a dizer para o pessoal? Nós nos conectamos num posto de gasolina. Você acha que quando Deus conectou eu ao Diogo, já estava por trás, lá no pano de fundo de Deus, a sua restauração, a cura? Deus usou uma estratégia assim que não faz sentido. Então agora eu vou revelar algo aqui que o pastor Paulo Lima ainda não sabe. Talvez nem o Diogo, tá? Mas isso também fica para as mulheres. Deus, ele requer de nós posicionamentos, né? E principalmente a sabedoria da mulher. Por quê? Porque a mulher sabe, ela edifica a sua casa. E quando Deus fala isso na sua palavra, é muito real. Então, assim, quando eu casei com o Diogo, eu tinha um problema de ser mandona e ele tinha um problema de ser bruto. Arrogante, ignorante mesmo, por conta da criação que ele teve com a família dele, com o pai dele. E quando a gente casou, isso foi um choque. Por quê? Você imagina, uma mandona com uma pessoa que não aceitava ser mandado. Então, a gente teve muito problema no início do nosso casamento, de comportamento. E aí eu até obriguei ele a fazer Casados para Sempre comigo. Ele não sabia, eu armei uma situação, falei para ele que a gente ia sair. Quando a gente chegou na igreja, era Casados para Sempre, um curso. E a gente fez e tal, teve alguma transformação, mas ainda não tinha sido no profundo. E aí eu ficava em oração porque eu comecei a falar: Senhor, eu não estou conseguindo mudar e eu também não vou mudar ele. O que eu faço? E comecei a orar. Por quê? Porque nós não temos o poder de mudar ninguém. E quando a gente tem o Espírito Santo, que é a terceira pessoa que tem que estar no nosso casamento, jogando junto ali com a gente, né, a gente consegue êxito. E eu fiquei realmente em oração pelo meu casamento, porque eu não aceitava viver aquilo que a minha mãe tinha vivido, né? Eu via minha mãe ser infeliz. Eu via minha mãe não ter um relacionamento onde o marido era o sacerdote e ela literalmente era auxiliadora. E não era isso que eu queria, principalmente pelo chamado que eu sei que o meu marido queria, e eu sei que Deus ele ia começar a tratar em mim também. E eu comecei a orar, pedir direção a Deus. E eu vi que, assim, que literalmente o Diogo ter conhecido o pastor Paulo Lima no posto de gasolina foi uma resposta das minhas orações, porque realmente eu queria transformação, sabe, no meu casamento. E não porque eu queria separar ou algo desse tipo, mas não, porque eu sei o que Deus tem para fazer através de nós que cremos no Evangelho, é algo tão superior que a gente não pode ficar agarrado a pequenas coisas, a pequenos comportamentos e coisas que tem que ser deixadas de lado para ele operar. E foi isso que eu fiz, comecei a orar, pedir a Deus. Então eu vi literalmente como uma resposta assim, de Deus para minha vida, sabe? Eu fiquei assim, tô impactada com Deus até agora, porque tudo que ele faz é com propósito. Então, assim, mulheres, é literalmente isso. Eu não forcei nada. Eu simplesmente ajoelhei e orei. E Deus, ele respondeu a minha oração. Que legal. Uau. Que coisa libertadora. A sua verdade, ainda até a verdade nas pessoas, nas casas delas, não é verdade? Aí você falou eu gostei também das palestras. E agora eu estou diante de uma mulher que chegou lá, ela era mandona, não era sábia, não era ajudadora, estava ali, né, igual um furacão. Essa mulher chegou lá, teve um monte de palestra. Qual foi a hora que você quebrou? Disse assim: agora Deus quebrou, agora o bambu quebrou, agora eu tenho que relaxar e abrir o coração. E aí? Então, para ser bem sincera, a primeira palestra começa com a pastora Cláudia Lima, porque ela é o tipo de mulher que ela quase não fala, Deus não usa ela para falar tanto, mas com as próprias atitudes dela, ela já demonstra como você tem que ser uma esposa. E depois disso, a palestra que mais me impactou foi a do Senhor, né, sobre libertação, de coisas que a gente nem sabe, que a gente pronuncia, do poder das palavras, do poder das coisas que tem no nosso passado, de hereditariedade, que a gente nem faz ideia, que a gente tem que se arrepender, pedir perdão. E ali foi uma chave assim, que virou na minha vida.
E a palestra da Virgínia, claro, né? Ah, Virgínia Pérez. Vem aí a sexóloga. Todo mundo gosta de sexo, né? Sim, e graças a Deus eu tive uma gravidez bem ativa, né, amor? Que bom. Te mostrou uns segredinhos, Sim, né? ela me deu até um presentinho lá e eu tive uma gravidez bem ativa nesse sentido, mas assim, ela é maravilhosa. Ela quebra, assim, muitos tabus que a gente tem relacionado a sexo. E ela foi bem assertiva quando ela falou como eu ficaria após a neném nascer, né, vida? E foi fundamental porque realmente eu tô passando por tudo que ela falou que iria acontecer comigo, né, pra ele. E foi fundamental porque ele já sabe. Então, assim, ele já conheceu antes a verdade, então a verdade já libertou ele. Então, ele tem que esperar. Então, foi fundamental porque ela já preparou e ela já, assim, quebrou muito tabu referente ao sexo mesmo no casamento. É interessante que você disse assim, as palestras, a gente nem sabia que estava com problema hereditários, espirituais. Mas a gente não é crente? A gente, quando chega lá na restauração, 90% do povo que chega é um povo que conhece Jesus, conhece Bíblia, Deus. E quem está te ouvindo em casa vai dizer assim, nossa, Rafael não era crente, não? Qual era a religião dela? Você era uma crente, uma cristã, ativa na igreja. E o que você diria para uma pessoa que ela é relutante, resistente em dizer, estou na igreja, está tudo pronto, já aceitei Cristo, agora é só caminhar. O que você tem a dizer para esta mulher que é assim, ela pode ser meio parecida com você lá no passado? O que eu tenho a dizer é que Deus fala, né, que a gente tem que renovar a nossa mente, o nosso entendimento todos os dias. Então, a pessoa que ela quer, ela pega para si a ideia de eu sou assim, vou morrer assim, ela nunca vai viver o melhor de Deus. Porque o melhor de Deus, ele vai, à medida que nós vamos nos aproximando de Jesus e vai permitindo com que ele nos transforme. E eu só estou vivendo hoje o melhor no meu casamento porque eu permiti estar em Guarapari, eu me permiti ser transformada, Não é fácil. Não. Né? Porque a gente tem um histórico, a gente tem uma criação. E eu fui ensinada a ser mulher que me sustenta, a ser mulher que não abaixa a cabeça para marido. Eu fui ensinada dessa forma. Então, fácil, não é fácil. Tem horas que a gente tem que respirar fundo, mas conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu conheço a verdade através da Bíblia, conheci a verdade em Guarapari sobre a libertação que é necessária. E através daí eu comecei a ser transformada porque eu permiti Deus fazer essa transformação. E a partir daí o meu casamento foi transformado, ele tem sido transformado a cada dia. Interessante, viu? Coisa linda. Ela já ajudando outras mulheres que estão em casa, talvez hoje falando, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. E a sua esposa já lapidando o coração de outras mulheres. E você, Diogo, qual foi a palestra, qual foi o momento que você disse, não, agora é comigo. Agora Deus falou comigo, não foi só o posto de gasolina, não. Agora Deus falou comigo também. Como a Rafa bem colocou, né? O que a gente não esperava, e o que eu me deparei lá foi sobre os traumas que eu carregava. Como o Sobrinho falou, ativo na igreja, leitura, né, oração, jejum. Porém, existe algo que nós precisamos todos os dias, né, como a Rafa falou, né, de literalmente negar a nós mesmos. E dentro desse processo que eu conheci o pastor Paulo Lima, Restauração de Casais, algo que eu aprendi nesse negar a si mesmo, o primeiro ato que a pessoa deve ter, vocês que estão nos ouvindo, principalmente um homem, é o reconhecer. Então, primeiro você reconhece. Então, chegando lá em Guarapari, né, eu automaticamente reconheci os traumas que eu tinha, e dentro das palestras que, no caso, nós tínhamos todos os dias, algo que muito me chamou a atenção na palestra que o senhor ministrou foi sobre os nossos traumas passados. Então, eu sou hoje uma pessoa que eu tenho minha família, eu tenho minha casa, eu tenho a minha esposa, eu tenho um casamento consolidado, mas eu não cresci num lar assim. Eu sou filho de um pai alcoólatra, uma mãe que era espancada todos os dias, né, onde eu era conduzido a umbanda e candomblé, e eu cresci vendo dessa forma. E, consequentemente, tudo isso que eu vivi, e isso era perceptível, eu carregava em mim. Né, as ignorâncias, a grosseria, é você querer deixar de ter tal comportamento e você não conseguir, sabe? Você fala assim, cara, eu quero deixar de ter esse tipo de comportamento. Eu quero ser uma outra pessoa. Eu quero ser uma pessoa melhor para a pessoa que vier estar comigo. Né? E aí foi fundamental a sabedoria da mulher. Porque a Rafa, no caso, era mandona,
muito briguenta, batia de frente, mas se tinha algo que a Rafa nunca deixou de fazer, foi quando nós íamos dormir, né, ela sempre vinha e se retratava comigo, pedia perdão, e muitas das vezes, né, esse perdão era certa e eu o errado. E isso começou literalmente a moldar a pessoa do Diogo. Mas tudo isso partiu do princípio do que aconteceu, né, na restauração de casais em Guarapari. Mediante tudo que a gente recebeu lá de palestra, né, tudo parte psicológica, né? Você que está nos ouvindo, eu queria até deixar algo para ti. Você investe muitas das vezes na sua visibilidade, né, no seu estereótipo, comprando roupa, você investe no seu carro, você investe na sua casa, você investe em tantas coisas. Mas tem algo que é primordial, eu digo para ti, como o pastor Paulo Lima já falou aqui, que não tem como comparar Dubai, não tem como comparar Disney, não tem como comparar nenhum tipo de experiência em você viver uma experiência com seu marido, reconhecendo o ato de você melhorar, né? Você literalmente buscar, né? Literalmente ali estar com seu marido, com seu parceiro, né? No dia a dia, sabendo que vocês vão sair dali curado, né? Automaticamente você sendo curado, você pode ter certeza que Deus vai te usar para curar outras pessoas. E é a experiência que eu vivi e tenho vivido todos os dias até aqui. Que tema lindo. Tínhamos uma expectativa, mas a realidade foi libertadora. Aí você disse que tinha traumas, prejuízos, subtrações. Chegou lá na chácara, no sítio, tinha campo de futebol, piscina, heliporto, tinha um monte de coisa. Tinha tudo de bom. E a expectativa parecia que ia ser de lua de mel, mas Deus queria tratar na alma, certo? Então, depois de tudo feito, você vai para dentro de uma sala que a gente chama assim, sala terapêutica, ou sala do aconselhamento. Fala um pouco para mim sobre a sua experiência na sala do aconselhamento, que é aquela coisa, olho no olho, tirar o lixo debaixo do tapete, abrir o coração, se rasgar e dizer para Deus, eu estou assim e não posso sair dessa sala do mesmo jeito. Como é que foi para você essa experiência? A Rafa também vai falar dela. A maior experiência que eu tive nessa sala foi a experiência primeiro de você poder contar com alguém. Não é qualquer alguém. Alguém que com maturidade, alguém que, ela não vai passar para frente, te passar uma segurança onde você pode literalmente contar com a lealdade da pessoa. Uma das coisas que, eu prezo muito é pela lealdade. E isso eu encontrei na sala de aconselhamento, principalmente pelas pessoas que nos atenderam. E ali eu pude literalmente abrir a minha vida, até porque a Bíblia vai dizer que nossos pecados nós precisamos confessar a alguém, né? Então ali eu pude confessar, ali eu pude abrir toda a minha vida, né? Inclusive até mesmo depois. E o ambiente atmosférico ele não permite que você venha sair de lá com, 1% de nada. E uma das coisas que a gente mais se alegrou, na sala de aconselhamento, que a gente saiu de Guarapari zerado. Zerado de tudo. Zerado do nosso passado, zerado dos acontecimentos, Foi desafiador, não é fácil, mas se você quer alcançar, a plenitude, a totalidade de Deus, Deus ele não vai negociar os seus pequenos princípios. E esse é um dos princípios que ele é libertador dentro de um casamento. É o confessar. Às vezes o cônjuge, traiu, às vezes agrediu, às vezes fez algo, e ele não reconhece e não confessa. E muitas das vezes, como o senhor mesmo falou, muitos estão indo à igreja, muitos estão orando, muitos estão no altar e não há uma transformação de vida. E o legal de tudo isso, quando há a transformação de vida, foi o que ocorreu dentro da sala de aconselhamento, que foi a parte mais crucial do momento, como o senhor falou, né? A gente foi com uma perspectiva, né? Mas eu não imaginava que a minha perspectiva seria eu ter o meu passado curado. Então, como eu falei, eu cresci num lar assim, né? Muitos têm o privilégio de crescer em um lar onde tem livros. No meu lar não tinha livros, eram filmes pornográficos. Então você imagina como uma criança, um adolescente, ele vai crescer, né, num ambiente assim, né, como eu havia falado. E a partir desse princípio, muita coisa mudou. E quando você tem esse ato de você colocar para fora aquilo que você carrega durante muito tempo, você passa a viver um novo desafio. E isso te impulsiona. O que a sala de aconselhamento ela fez no nosso casamento, na minha vida, é me impulsionar a ser diferente completamente da forma que eu era. A ser uma nova pessoa, diante de tudo que eu coloquei. E colocando para fora, você acaba, tirando, uma tonelada, na verdade, sobre a sua vida.
Você entrou naquela sala, você era um menino que tinha contato com a pornografia por conta dos adultos, era um menino esquecido da infância, do cuidado, da afetividade, do carinho, era um menino que via movimentos espirituais que talvez você não entendesse. E aquele menino entrou na sala do aconselhamento. Agora, vamos rebobinar a fita. Pense que você hoje está falando para um jovem de, sei lá, de 10 a 15 anos de idade, e ele está vendo esse podcast agora no YouTube. O que aquele menino que entrou na sala diria para esse menino que está em casa ouvindo você? Rapaz, eu tenho aqui na ponta da língua, né, uma palavra que honra teu pai e a tua mãe. O que eu posso dizer para você, jovem, adolescente, é que independente da realidade que seu pai esteja vivendo, independente da realidade que a sua mãe esteja vivendo, mas esse é um mandamento seguido de uma promessa. Então, muitas das coisas que hoje eu colho foi por aquilo que eu plantei na desobediência. Porque não era porque na minha casa tinha filmes pornográficos que meu pai me incentivava, pelo contrário, e falava para não ter acesso. Mas a gente não quer saber, a gente vai lá ter acesso. Muitas das vezes a minha mãe falou para eu não fazer algo, né, e eu fiz. E hoje a maior dor que eu carrego, mas isso é uma dor a qual Jesus, e todos os dias ele me cura, é dessa pessoa, dessa mulher que sempre me orientou naquilo que era o melhor, mesmo sendo analfabeta, mesmo, sabe, não tendo recursos financeiros, mas ela me deixou um grande legado, né? Então, assim, algo que literalmente eu posso dizer para esses jovens é dar ouvido aos seus pais, a ouvir porque vale a pena, porque lá no futuro serão eles que estarão ao seu lado, seja no dia bom, seja no dia ruim. Então é muito válido isso. Porque hoje a gente mais se depara, pastor, quantos jovens têm perdido a sua vida porque não ouviu a mãe falar? Quantos jovens, eu falo sempre com meu filho. Lembre-se que as escolhas ela vai sempre gerar uma consequência. Se você, ainda que você tenha vivido nessa realidade como eu vivi, ou esteja vivendo nessa realidade, eu tenho uma coisa para te dizer. Entra no seu quarto, fecha a porta do quarto e peça ajuda ao Senhor. Porque Ele vai te ajudar. E Ele vai te ajudar colocando pessoas na sua vida e a você ter força, a não ter mais devidas práticas, né, as quais elas vão impactar no seu futuro. E assim, é algo que hoje, sabe, que eu prezo. Todas as vezes que, como o Senhor está me dando essa oportunidade de falar para jovens, é o que eu falo diariamente para jovens. Eu, inclusive, um tempo atrás, eu fui abordado por um adolescente, praticamente 16 a 17 anos, onde o seu pai se encontra preso. Se encontra na prisão, né, por assalto bancário, por N situações, né, inclusive até homicídio também. E uma das coisas que eu mais falo para ele, dependente da realidade, dependente do momento que ele esteja vivendo, ele é um prisioneiro. Ele hoje está vivendo essa fase por aquilo que ele plantou. Porém, ele continua sendo seu pai. Porém, ele continua sendo uma autoridade sobre a sua vida. E lá na frente você vai ver, sabe, o diferencial. Então, desde o momento que eu tive esse contato, quando eu vim para Jesus, né, que Jesus começa a fazer uma obra em minha vida, eu era muito ligado à minha mãe. Muito ligado à minha mãe. Então, você pensa, um jovem que de candomblé, de umbanda, passou tudo que passou na vida, todos esses problemas. Mas no futuro, né, o final disso tudo é hoje eu ter a minha casa, ter a minha família, eu não negociar. E eu não troco, né, eu falo isso para ela todos os dias, né, que eu não troco a minha parceira por nenhuma aventureira. Então, os piores momentos, os melhores momentos, Rafa esteve comigo. Porém, nos piores momentos, o Rafa esteve do meu lado também. Então, sabe, esse momento que eu tive dentro da sala do aconselhamento foi... Eu posso dizer assim que é a chave, sabe, pastor? Só posso dizer que é algo que vira, sabe? Porque a gente é recepcionado, a comida é muito boa, o quarto é maravilhoso, a estrutura, tudo assim, sabe? Você vê assim, cada mínimo detalhe, como a Rafa mesmo falou, a gente vê o toque da pastora Cláudia, a forma que o senhor tem de servir as pessoas. Isso muito nos chamou a atenção, portanto, que a gente sempre que a gente tem a oportunidade, né, amor? A gente sempre divide isso com as pessoas. A gente sempre fala de vocês, porque é o que a gente recebe de graça. A Bíblia vai dizer que o que a gente recebe de graça, né, nós temos que passar. A gente vê, desde o primeiro momento que nós estivemos com vocês, a gente não viu assim nada de segundas intenções. A gente não viu ganho, pelo contrário. Vocês estavam cumprindo, sabe? A gente se deparou com um casal, né, que literalmente entenderam o seu chamado, o seu ministério, e nós somos muito gratos por isso.
Que ótimo. Rapaz, que tema maravilhoso. Tínhamos uma expectativa, mas a realidade foi libertadora. E a sala do aconselhamento para você, minha irmã, calma, tranquila, cheia do Espírito Santo. Hoje em dia eu posso falar mesmo, né? E agora, como é que foi aquela sala do aconselhamento para você, sua experiência? Então, foi exatamente como o Diogo falou, né? Compartilho do mesmo pensamento. A gente encontrou pessoas ali de confiança, que é algo raro hoje em dia, né? De se encontrar bons conselheiros para você se abrir literalmente para te dar uma resolução para o seu problema. Só que, na verdade, eu cheguei na sala querendo só falar mal do Diogo, né? Verdade, gente. Esqueceu dela. Eu comecei só a falar porque ele. E a sinceridade em Deus que eles usam, mas e você? Né? E aí eu percebi que, assim, não me acusando, mas conduzindo a situação de uma forma que eu percebi que o problema também era eu. E foi muito bom, porque, assim, você ter pessoas com sinceridade em Deus, o Espírito Santo, ele quebra todo o jugo, né? E aí ele foi quebrado esse jugo, que eu achava que o problema era só ele, mas na verdade eu também tinha. E eles foram super sinceros, assim, no que precisava ser ajustado para poder a gente ter solução, né? nas nossas brigas. E até hoje a gente tem aplicado e graças a Deus. Ensina um pouco para as pessoas que estão em casa. Diga assim comigo, ó, quando eu mudo, Quando eu mudo, tudo muda. tudo muda. Fala assim, ó, mulheres, Mulheres, vocês que estão em casa, vocês que estão em quando casa, eu mudo, quando eu mudo, tudo muda. tudo muda. Não queira a mudança do outro, Não queira a mudança do se outro. você não muda Se primeiro. você não muda primeiro. Já ensinou um monte de gente aí. Tem um monte de gente aí que está em casa agora assim, de olhos abertos, ouvidos também abertos. Nossa, quando eu mudo, tudo muda. É verdade. Né? E no que a Rafa falou, pastor, no que eu particularmente ouvi de muito positivo no nosso casamento pós essa sala de aconselhamento, como ela mesma fala, ela não só dela reconhecer, mas a Rafa que chegou lá também. Né? Fala um pouco, amor, como você chegou lá, questão de você, teu pai presente. Ah, sim, porque... Problema de paternidade, né? tinha- Por isso que a gente tem uma palestra de paternidade, orfandade, sexualidade, libertação, perdão, cura interior, abuso, aborto, bastardia, bestialidade. É uma salada de fruta espiritual. Pastor, eu queria fazer uma colocação importante aqui, Sim. muito importante, que o senhor acabou de falar agora. E eu afirmo para o senhor, assim, com toda a convicção. O que há de pessoas hoje no altar, nas igrejas, com problemas de paternidade mal curadas, é uma coisa assim avassaladora. É muito grande. Ministros da palavra, levitas do Senhor, que não consegue, sabe, alcançar o perdão, não consegue alcançar a cura. É um problema planetário, né? Da nossa geração, principalmente século XXI. Mas o Espírito Santo está se encarregando de levantar pessoas como vocês, curadas para curar. Mas então, você chegou lá, paternidade corrompida, o que mais? Ele que falou aí, eu não falei nada. Você tá contando mesmo, tô brincando. É verdade, eu cresci sem pai, né? O meu pai e a minha mãe me teve adolescente, com 17 anos, e meu pai era usuário de drogas e ele quis abandonar. Na verdade, assim, foi um romance interrompido, porque a minha avó não deixou ela se casar com ele. E até a minha mãe, até casar com meu padrasto, carregou esse peso, né, dentro dela, porque ela amava o meu pai. E aí eu cresci sem pai e isso, assim, me causou, né, essa questão de ser uma mulher mais forte, de ser uma mulher independente, de não precisar de homem pra nada, de trabalhar para ter minhas próprias coisas, que eu acredito, hoje em dia acontece muito, como você falou, século XXI, mas também tem meninas da minha idade que passaram pela mesma coisa que eu passo, né? E isso, assim, por um lado, é bom, porque a minha mãe me ensinou a ser resiliente, né? Eu tenho que olhar também os pontos positivos. Ela não me permitiu abaixar a cabeça. Porém, vamos pro lado terreno. Agora, espiritualmente falando, eu não aprendi nada sobre submissão, eu não aprendi nada sobre quem é o sacerdote, que existe literalmente que existe um homem dentro da sua casa, que se você quer casar, a família ela é uma instituição criada por Deus, é algo sério, é uma aliança que você faz, né? A gente aprendeu muito isso na restauração. É uma aliança inquebrável, porque você faz diante de Deus. E isso não foi me ensinado. Então, eu tive que, lá na restauração, lá na sala de aconselhamento, eles me deram, assim, subsídios, né, e técnicas, né, ali conversando comigo,
para quando viesse esse tipo de sentimento, né, de tipo, eu não dependo de você, quem é você, Isso. que eu carregava. E graças a Deus, à medida que eu saio... Claro, gente, assim, lá é um momento que você vai aprender, o Espírito Santo vai agir, mas depois a gente ganha algumas coisas para continuar fazendo Sim. em casa, né? Porque Deus ele vai operando na continuidade. Então, foi isso que aconteceu. A gente saiu de lá com uma instrução do quartel, vamos dizer assim. Saímos de lá com uma instrução e a gente foi colocando em prática. Então, não adianta você investir o seu tempo, investir o seu dinheiro. Deus ele vai operar, ele vai operar. Mas depois você tem que querer dar continuidade. E aquela palestra de paternidade do pastor Francisco, hein? Ah, gente. Fala Eu para não quem sei está quem em é mais casa. lindo, ele ou a esposa dele, né? Eu já me vi assim com o Diogo, bem velhinho fazendo a obra. Eles, assim, têm uma idade avançada, mas nem parece. São super ativos, né? Assim, Vira pai de todos nós, né? Você vê que Deus chamou para aquilo ali. E foi maravilhoso, porque ele também tem uma história linda com a família dele, né? E ele, assim, explica e te traz a administração, as ministrações. Paternidade. Você se sente abraçado do início ao fim. Deus abraçando, né? É isso. Te chamando de filha, de filho. Que lindo isso, não é verdade? Pastor Francisco e pastora Lúcia são meus intercessores, amo muito eles. Fizeram agora 70 anos de idade. Caramba. Legal, né? É bom que a gente chegue assim parece. a essa maturidade com essa disponibilidade, né? Então, já a gente indo para a finalização, vocês saíram de lá e eu sei que fizeram amigos, né? E os amigos são assim, são pontes, né? Aliança. E eu sei que essa aliança permanece até hoje. Sim, posso falar? Então, gente, eu ganhei uma amizade do céu lá, que foi a Janaína, né? Advogada maravilhosa, que desde o posto de gasolina Deus já sabia realmente do futuro. E hoje ela está sendo fundamental num processo que eu estou enfrentando, assim, algo assim, sobrenatural mesmo, que não é só físico, mas também espiritual. E Deus, ele uniu a nossa vida, o nosso propósito lá na restauração, para que ela tivesse nesse momento, porque ela age não só como advogada, mas também ela me liga, me dá palavras de incentivos, nós oramos juntas, sabe? Eu oro pela vida dela, ela ora pela minha vida. E ela, assim, está sendo fundamental nesse momento. Então, é uma amizade que a gente está carregando, né? Lá do outro lado, né? E é melhor, ela mora em Santa Catarina. Floripa. Isso. A Jana e o André. Isso. Jana, beijo. André, aquele abraço, querido. Amiga, te amo. Foram amizades, assim, do céu, sabe? Pra nossa vida. E eu sou muito grata a Deus pela vida dela. A gente fez outras amizades lá, mas ela, a gente, né, intensificou mais os laços, desde mesmo antes do processo. E eu vejo que foi Deus que uniu as nossas vidas. Que benção. E eu quero, assim, mais uma vez, em nome da imersão, Restauração de Casais em Guarapari, todos os casais, agradecer a Época Cacau. Olha, gente, a Época Cacau manda bombom para a galera que vai participar da imersão. Eu nem deveria estar dizendo isso, senão vocês vão só pelo bombom, né? Olha aí, viu, gente? Por favor. Mas, assim, muito obrigado pelo bombom que vocês mandam. É feito de forma artesanal, é uma delícia. E eu vejo que quando a gente põe o bombonzinho lá para a pessoa receber no quarto, eu não vejo um bombom. Eu vejo uma gratidão, eu vejo uma aliança, uma generosidade. E quem está colocando ali não é uma pessoa que é um empresário, mas uma pessoa curada. Para mim tem outro valor, outro sentido, outro significado. Eu vejo ali, todas as vezes que vocês mandam, eu falo assim, é de uma pessoa curada. Porque toda pessoa curada, o maior sintoma dela é que ela quer servir. Olha a sogra de Pedro, foi curada. Na sequência, ela quer servir. Toda pessoa curada, ela é generosa e gosta de servir. Verdade. Ok? Então, muito obrigado aí, ó. Vou até fazer assim, ó. Bombom aqui, ó, Cacau Show, da Época Cacau. Época Cacau. É um show também, Época Cacau e é um show de cacau, não é verdade? Então, muito bom por você estar nos ajudando e continue assim, simples e constante, para frente, criando a Rebequinha, Amém, tá certo? Criando também o outro filho, que é o Bernardo. Um beijo pro Bernardo. Esqueci o nome do Bernardo agora. Um beijo, filho, pai te ama.
e continue Manu. assim. A Manu, né, que é a irmã, que é pequenininha, Daniel, mais velho. que é uma filha. É muita gente para vocês Muita cuidarem, gente. né? Quero agradecer à igreja de vocês pelo envio, pela liberdade de estar mandando vocês aqui, tá? A liberalidade. E estamos juntos aí, Com certeza, tá pastor. certo? Conte conosco, tá certo? Continua mandando bombom. O meu é sempre com uva verde dentro. Sempre. Se tiver uma castanha de caju, põe que eu Melhor também ainda. gosto. Tá bom? Vocês Posso querem falar, agradecer? pastor? Pode, agradeça à vontade aí. É hora da gratidão. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelos filhos que Ele me deu. Quero agradecer ao meu filho Daniel, quero agradecer ao Bernardo, que foi o canal para que eu tivesse aí essa amizade do céu, através do posto de gasolina. A minha filhota do céu também, do coração, que é a Manu, a Rebequita. E, é claro, quero mandar um abraço para meus pastores, pastora Elísio Fernandes, pastora Luciana, também por todo momento que esteve ao meu lado, juntamente comigo, e também agora juntamente com a minha esposa Rafa. Eu não faço essas palavras a minha, amor. Nós somos uma só carne. É isso. Querido pastor Cristiano, também um abraço. Thaís, um grande abraço também. Pastor Marcelo, pastora Bárbara. Nossos amigos também, compadres, Tiago e Ju, que estão aí nessa empreitada aí também, agora, né, cuidando de casais. Querido, vamos com tudo, vamos pra cima e estamos aí. É isso aí. Eu só gostaria de agradecer, assim, em especial a você, pastor Paulo Lima, a pastora Cláudia também, porque a gente viu que foi realmente um mover do céu desde o momento que o Diogo conheceu vocês, que logo em seguida o Diogo foi levantado a pastor, quando a gente voltou da restauração. Então, assim, foi Deus que já estava tratando para algo maior. E depois hoje nós somos líderes também de casais, como ele falou, com o Tiago e com a Ju. Então, Deus, ele já tinha preparado tudo. E o melhor, né, que, como o pastor falou antes, a gente é assim, mas nós não vamos morrer assim se a gente quiser dar uma nova história para os nossos filhos, né? Então, a partir do momento que você vai para a restauração, é porque você quer escrever uma nova história para os seus filhos, para sua família. Não queira passar para os seus filhos aquilo que você viveu. Eu acredito que ninguém queira isso, porque amor de filho é algo incondicional. Essa moça tá com ar de psicóloga, né? Desse Ela jeito. tá do jeitão assim que eu tô aqui. Você tá falando, tô me sentindo assim, sentado numa nuvem e tal. Dá vontade nem de terminar É o o Espírito podcast. Santo, Tá numa calmaria, né? Maravilha. Chegou Essa numa sala tempestade, aí- tá numa calmaria. Essa sala aí deixa ela irreconhecível, pastor. Que sala abençoada. Que benção. Gente, vocês que ficaram conosco até agora, muito obrigado. Esse é o podcast O Poder da Restauração, Casal Curado, Família Feliz. E recebemos aqui o Diogo e a Rafa. Vocês ouviram. Agora é a sua vez. Deus abençoe vocês. Amém.